Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos aprender a utilizar a função subtotal. Então, como o nome já diz, o subtotal funciona da seguinte maneira. Provavelmente você deve ter uma tabela e dentro dessa tabela você vai querer utilizar alguns filtros. E quando utilizar esses filtros, você vai querer saber qual foi o valor obtido, por exemplo, de contagem, de média ou de soma. Então vamos aqui no exemplo que fica mais fácil de entender. Então aqui eu tenho uma empresa que tem 4 lojas e 5 vendedores. Os vendedores podem atuar em mais de uma loja, certo? E eles vendem, a empresa vende tanto bebida quanto comida. Cada linha é uma venda. Então, por exemplo, essa primeira linha, na loja 1, a vendedora 1, que é a Juliana, a vendedora Juliana tem o ID1, vendeu bebida no valor de R$ 43,76. Vamos supor que você queira saber quanto que foi vendido, quanto que a empresa vendeu só de bebida, quantos itens foram só de bebidas. Para isso, você pode usar sim funções como a gente já viu aqui, como o conte-se, conte-valores, soma-se, o soma. Mas a função subtotal é uma outra maneira de fazer dentro de uma tabela e que em muitos casos vai ser a melhor maneira e mais rápida de se obter o valor que é desejado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a tabela toda, ativar o filtro. Então eu selecionei, venho aqui em dados e filtro. E eu vou inserir uma linha aqui em cima. Para inserir a linha, eu posso clicar aqui no 1, apertar o botão direito e inserir. Ou clico no 1 e aperto Ctrl+. E ele inseriu a linha. Então a primeira coisa que eu vou querer é saber quantos itens estão na coluna de produtos. Para isso, eu vou utilizar o subtotal, então eu digito igual, subtotal, então para isso aqui, subtotal, retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados. Aperto o Tab e o primeiro que como eu disse, eu quero a contagem, então é conte valores, é o número 3. Eu posso apertar o Tab ou digitar o 3. Então, aperto ponto e vírgula e informo qual é o intervalo. Então, o intervalo é toda a coluna aqui de produtos. E do Enter. Então, total 20. Eu posso conferir. Seleciono todos aqui, ó. No cantinho direito aqui, embaixo, apareceu 20. Vamos fazer a soma. Então, igual, subtotal. Vamos fazer o subtotal da soma, né? Então, igual subtotal. A soma é o 9. Então, digito 9, ponto e vírgula. Seleciono o intervalo. E às vezes você vai querer utilizar a soma, ou às vezes vai ser interessante utilizar a média. Então aqui eu vou colocar a soma e a média. A média eu vou colocar aqui no lado direito. Então vou digitar igual, subtotal. A média é o 1, então 1, ponto e vírgula, e seleciono o intervalo. Então aqui a gente já tem as informações. Sem filtro algum, eu tenho 20 itens, que somam R$ 990,08, e o valor médio de cada venda é de R$ 49,50. Então, se eu quiser ver, por exemplo, quanto foi vendido na loja 4, então eu desmarco todo, desmarco só a loja 4, eu vejo que na loja 4 foram vendidos 8 itens, o valor total e o valor médio de cada venda. Então, dentro da loja 4, quanto foi só de comida? Consigo ver isso daqui também. Quanto foi da Daniela? Então consigo ver também, por exemplo, na loja 4, a Daniela, só a Daniela e só de comida, quanto que foi vendido? Então tem 3 itens que respeitam essa regra, essa pesquisa, esse filtro. 3 itens que somam R$ 188,85 e eu tenho um valor médio aqui de R$ 62,95. Consigo limpar o filtro, então eu clico aqui na tabela e clico aqui no limpar. Consigo fazer outras pesquisas, como por exemplo, quanto foi vendido pelo vendedor 2. Então o Fernando fez só uma venda. E aparece aqui, uma venda, o valor total e o valor médio. Então eu consigo limpar também. Vem aqui no filtro e limpar. Então, existe um detalhe que é importante, que eu acho importante frisar aqui no vídeo. Se você já usa essa função, ou se você
pode ter observado é o seguinte. Então eu vou apagar a primeira função que eu escrevi aqui e vou fazer de novo. Então eu vou colocar igual subtotal. E aqui era o conte valores, certo? Que eu utilizei. Eu tinha utilizado 3. Mas você pode perceber que existe tanto 3 conte valores e existe também o 103 conte valores. Então qual é a diferença? Primeiro eu vou deixar com 3, apertar ponto e vírgula e colocar o filtro. Selecionar intervalo, perdão. Então seleciona o intervalo, tem 20 valores. Com o 3, acontece o seguinte. Se você oculta, então aqui eu vou ocultar. Ó. Eu ocultei metade da minha tabela. Aqui ele continua considerando 20. Na realidade, aqui não existem 20 agora. Só existem 8. Mas ele continua apresentando os 20. Observe que não existe filtro, certo? Então vou reexibir. Reexibir. E continua 20, ou seja, quando eu oculto, ele continua mostrando. Mas observe que não existe filtro. Por quê? Porque quando eu coloco um filtro qualquer aqui, por exemplo, filtro 1, ele está mostrando 5. Agora, se eu ocultar, ele vai desaparecer. Então, ó, ocultei, ele colocou só 2. Então, é o seguinte, quando você coloca aqui no subtotal o número só com 3, sem o 10, né, sem o 100, alguma coisa, se não tiver filtro algum, ele não vai desconsiderar o que você ocultou, certo? Eu ocultei, ó, não desconsiderou. Ele só vai desconsiderar, deixa eu exibir, ele só vai desconsiderar se tiver um filtro ativo e dentro desse filtro ativo você ocultar. Então agora se eu ocultar, ó, ele considerou, mas antes não. Então eu vou limpar aqui tudo. Voltou para os 20, certo? Agora eu vou colocar o 103. O 103, como a gente viu, é o conte valores, só que com o 103. A mesma coisa aqui para o somar, que é o 109. Ó, 109 soma. E vou botar o 101, que é a média. Aqui, ó, 101 média. A diferença desse é o seguinte. Agora, se eu ocultar, ele vai desconsiderar, ó. Eu selecionei e vou ocultar. Então, quando eu ocultei, mesmo sem ter nenhum filtro, ele já desconsiderou esses valores. Então, aqui ele está apresentando o valor certo, né? Porque é o que está apresentando. Que é o que está mostrando. Que são 8 itens, a gente pode confirmar aqui, ó, 8 itens. O valor desses 8 itens. Então, tem o valor da soma, 361,43. E o valor médio, 45,17. Então, essa que é a diferença. Quando você coloca o 100 e alguma coisa, ele vai desconsiderar se você ocultar. E se você não colocar o 100 e alguma coisa, ele não vai considerar. Ele vai continuar considerando o que você ocultou. É só essa diferença, como que eu acabei de demonstrar aqui. No geral, você não precisa se preocupar com isso, porque vai ser difícil você ficar ocultando ou desocultando. No geral, você pode utilizar sem um 100 sem nenhum problema. Mas é interessante saber, porque, por exemplo, você pode estar utilizando e surgir essa dúvida por que existe tanto o 1 quanto o 101. Bom, então nesse vídeo, sem me estender muito, você aprendeu a utilizar a função subtotal, viu que existe opções de utilizar o subtotal com a média, contar números, valores, máximo, mínimo, multiplicação, desvio padrão, soma, variância. Aqui a gente usou a média, contar valores e o soma, mas existem essas outras. Viu também a diferença entre os itens que começam com 100 ou 100 e os itens que começam com 100, com 10, né, na frente. E viu também que às vezes você pode utilizar tanto o subtotal quanto utilizar a própria função. Por exemplo, conte-se, conte valores, soma-se. Aqui você conseguiria fazer da mesma maneira. Colocar um conte-se, for bebida, do vendedor tal, ou no filtro. Dependendo do que você estiver fazendo, essa maneira pode ser mais rápida. Outros vídeos como esse você encontra em sudocontrol ou no site sudocontrol.com.br.
Não deixe de deixar nos comentários suas dicas e sugestões para os próximos vídeos. Eu te encontro no próximo vídeo e até mais. Abraço!